Fala, amante do idioma! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ismael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verbo to be. Pois é, vamos entender o verbo to be aqui. Eu sei que talvez você já esteja cansado de ouvir falar sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente vê muito nas escolas, porém ele é ensinado de uma forma que é um pouco diferente, né, em relação no aspecto de pronúncia. Mas vamos entender o verbo to be aqui, né, e as formas contraídas do verbo, que é bem interessante. Então, sem mais delongas, vamos para o quadro. Veja só, o verbo to be, ele tem uma conjugação diferenciada. O verbo to be, nós usamos essa estrutura aqui, ó, o am, o s e o are, tá? Am, s e are. Não fala is nem are não, tá? É s e are. Não é is e nem are, é s e are. Am, s, are. Então, essa é a estrutura que a gente usa para poder conjugar o verbo to be, diferente dos outros verbos que, né, é bem mais tranquilo. Mas o verbo to be tem essa peculiaridade. Veja só, o verbo to be significa ser e estar, né? Ele pode significar ficar em alguns aspectos, no sentido de ficar bem, por exemplo, né? Então, ele tem esse sentido também. Mas normalmente a gente vai encontrar o verbo to be com um sentido de mais de estar e de o verbo ser, né? Sempre vai ter essa ideia, ser ou estar. Mas também pode ser ficar. Então o que é que acontece? O verbo to be, ele é conjugado dessa forma: I am, you are, he, she, it, is, we, you, they are. Ok? Então, dessa forma, conjugamos o verbo to be. O verbo to be, ele não pode ser conjugado, apesar de ser possível de você ver o verbo to be sendo conjugado dessa maneira. Por exemplo, com o be, né? Então, informalmente, é possível ver I be, you be, he be, she be, it be, we be, you be, they be, ok? É possível ver, mas gramaticalmente isso não está correto. Mas pode ser usado. Eu não sou muito adepto a... Eu gosto de falar sobre estrutura, sobre a gramática, mas eu gosto de enfatizar também as coisas que são usadas. Porque é possível informalmente se usar isso aqui. Está errado gramaticalmente, mas em uma linguagem coloquial você pode estar usando aí, você vai ouvir. É igual, por exemplo, falar é nós, parceiro, tamo junto, é nós, está errado, né? Seria somos nós. Mas é usado. Então, tipo, dependendo do lugar que você esteja, né, dos Estados Unidos, que for, é possível você usar esse tipo de linguagem sabendo que está errado. O importante sempre é saber o que é certo, o que é errado e ter consciência do que está fazendo, né? Porque fazer a coisa inconsciente que não dá, porque aí você está cometendo realmente o erro. Mas quando você sabe que é errado, mas o lugar fala, a galera assim, comunica assim, isso virou meio que um jargão, então é possível você usar. Então tem seriados, inclusive, que usa assim, né? I be, you be, he be, she be, todo mundo be, né? Mas o correto é dizer I am, né? O am nós usamos aqui, ó. Am para I somente, né? O is nós usamos para o he, she e o it, né? Que é o is. E o are a gente usa para os demais, né? Para you, para we e they. You também aqui, né? Porque dois you, né? You aqui. É para poder especificar, né? É o mesmo you. O you serve tanto para o plural quanto para o singular. Mas eu gosto de repetir que é como se fosse o you singular e aqui o you plural, tá? Então, por isso que geralmente é repetido o you aqui duas vezes. Mas é o mesmo you, tá? You are vai depender do contexto, é que vai dizer de fato se é plural ou se é singular. Veja só, tem umas frases aqui, né, que eu coloquei em duas formas, né, essas frases, e elas estão, né, com uma forma contraída do verbo e uma forma normal, que é possível a gente estar vendo de ambas as formas. Veja só. Então, por exemplo, ó, eu estou ocupado. I am busy. I am busy. Ou I'm busy. Você pode usar dessa forma. Então, o verbo vai ser sempre estar ou ser. Vai depender do contexto. Então, você vai ter que visualizar o contexto para poder entender se é ser ou se é estar. Então, no caso de ocupado,
Tem como a pessoa, né, no caso, eu sou ocupado. Pode até ser também, né? Nesse caso, às vezes cabe os dois. Mas geralmente a gente usa eu estou ocupado, né? Então, I am busy ou I'm busy, ok? He is here. Ó, he is here. Ele está aqui. Percebe? Por que está? Porque não tem como ele é aqui, né? Aqui é um advérbio, não faz sentido. Então, ele é aqui? Não. He is here. Ele está aqui, ok? He's here. É a mesma frase, porém de uma forma contraída. He's here. Você usa o apóstrofo mais o S. Essa é a forma contraída do verbo, né? He is. Ou she is vai ser a mesma coisa. Você vai colocar o she e apóstrofo S. É a mesma coisa com o it. E aqui o am, a gente coloca o apóstrofo, o am corta o A, ok? Fica dessa maneira. E aqui a gente tem, ó, you are tired. You're tired. Então, you are tired, you're tired. Ou seja, você está cansado ou você está cansado. Também da mesma forma, só que você pode falar dessa maneira. You are tired ou you're tired. Tanto faz. Então, a contração, a gente tira o A, corta o A, coloca o apóstrofo, RE. Então, fica dessa forma. You're tired. Ok? Cansado, não tem como você ser cansado, né? Eu sou cansado. Não. Estar cansado. Então, a gente vai fazendo, vai identificando o ser e o estar dessa maneira, né? Com contexto. O verbo já diz que, no caso aqui, né? Tired, o adjetivo de cansado, ok? Então não tem como eu ser cansado, eu estou cansado, ok? Seguindo aqui a gente tem we are intelligent ou we are intelligent. Então tem essas duas formas, we are ou we're. We are intelligent, we are intelligent, ok? Nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes. Duas formas de você falar a mesma coisa, ok? Nós somos inteligentes. E aqui, não sei porque coloquei de azul. Vou colocar aqui de vermelho também, ué. Tá tudo vermelho, por que é que vai ficar azul aqui? Deixa eu pôr aqui. Aí sim, para especificar melhor, né? Então vamos lá, vamos para cá. They are here, né? Ou they're here. Você fala they are ou there. They are here, they're here. É a mesma frase. Eles ou elas estão aqui, tá? Eles ou elas estão aqui. Então, dessa forma a gente usa a contração there ou they are. Então, fica dessa forma. Eles estão aqui. Então, o verbo to be é bem simples, né? Ele pode significar ser ou estar. Em alguns casos, né, que não vem o caso aqui, ele pode significar ficar, né, no sentido assim de ficar bem, ficar mal, nesse aspecto. Então é assim que a gente usa o verbo to be. Essa é uma das formas, né, a gente usa uma forma afirmativa, né, que é essa estrutura. A interrogativa, a gente vai inverter, né, o verbo não tem contração, tá, na interrogativa. Primeiro vai vir um verbo, depois vai vir um pronome. Você só inverte a ordem e faz, claro, a entonação da pergunta e coloca, por exemplo, o ponto de interrogação. Vou dar um exemplo aqui, né, com esse aqui. Você pode fazer com todos. Então, por exemplo, aqui é uma afirmação. Para eu poder perguntar, eu vou só fazer o quê? Eu vou inverter. Eu vou usar primeiro o verbo am, ó, e o I, tá? E complemento o resto, busy, ok? Coloca um ponto de interrogação no final, pronto. Am I busy? Eu estou ocupado, ok? E não tem como você fazer contração, né? Sempre assim, ó. Vai ser sempre assim, a forma natural, sem contração, tá? A contração é só para afirmativa. Então, para você perguntar, é só fazer isso. Aqui é a mesma coisa, né? Você vai perguntar, ele está aqui, você inverte. Então, ó, is he... E aí, coloca o here, né? E o ponto de interrogação. Is he here? Is he here? Faz essa entonação. Então, não tem contração, né? Lembrando que a interrogativa você não vai ter contração. A mesma coisa, a gente, ó, inverte o verbo primeiro, né? Are you tired, né? E interrogação. Are you tired? Você está cansado? Então, você faz essa inversão. Aqui,
Mesmo processo. Inverte, né? Primeiro o verbo, depois o pronome. Are we? Ó. Are we intelligent? Né? Intelligent e ponto de interrogação. E aqui fica bem fácil, né? O processo. Mesma coisa, não importa o verbo, se é are, se é is, se é am, não importa os pronomes, né? Você vai fazer essa inversão quando for pergunta e não tem contração. Então fica are they, ok? Are they here? E o ponto de interrogação, né? Are they here? Eles estão aqui ou elas estão aqui, então fica dessa forma. Quando for na interrogativa, você vai inverter, entendeu? Vai vir primeiro aqui, né, o verbo, depois o pronome. Sempre assim. E o ponto de interrogação. Completa a frase, mais um ponto de interrogação. Bem fácil, né? Então, para negar é mais fácil ainda, né? Para negar, deixa eu tirar a parte aqui, né? Você vai colocar o not, né? O não, que é o not. Beleza? Então, como é que vai ficar? Por exemplo, aqui ficaria como? Você coloca o not aqui, ó. I am not ou I'm not. Né? É possível contrair na negativa, tá? Então, você pode colocar I am, aí coloca o not. I am not busy, ok? Ou então, pode ser assim também. Na negativa tem contração. I'm not. E aí completa, ok? Aqui, mesmo processo. Né? Se he is ou his, tanto faz, né? Pode ser assim também, ó. His not. E aí completa. Tem outra contração também do verbo to be com ele, que você pode fazer assim, ó. Né? He's not, tá? Ou he is not here, he's not here. Ou você pode, né? Aqui seria o padrão, né? He is normal, sem contração. He is not, ok? Vou pôr assim numa ordem, né? Para ficar legal. Então, sem contração, né? He is, com contração, he's not. E uma terceira contração do verbo to be com a terceira pessoa, né? He, she, it, é he, você coloca o he, o she ou o it, dependendo de quem é que você vai usar, e aí você usa isn't, tá? Isn't, ok? Então, essa é uma contração também. Você pode falar he is not, he's not, ou he isn't. Mesma coisa, she is not, she's not, né? She is not, she's not, she isn't. It is not, it's not, it isn't. Beleza? Então, é dessa forma aqui. E aqui a gente tem, né, essa contração que é you are, você pode falar you are not, né, tired, ou you are not tired. Então, aqui a gente tem as três formas, veja só. You também, nesse aspecto, ó, you are not. Padrão, sem contração. You are not. Aí aqui você vai ter, né? You are not. You, ó, repete aqui. You're not. You're not. E you aren't. Né? Tem essa forma também da contração. You aren't. Então, são essas três maneiras que a gente tem, né, na terceira pessoa e também com o you, com o we, com o they, né? Você faz a mesma coisa. Se for we, você vai colocar o we e repete o resto. É a mesma coisa. O we, o they vai ser igual. Você tem essas contrações também. Então, fica bem fácil. Então, você pode falar you are not, né? You are not tired, você não está cansado. You're not tired ou you aren't tired, que é a mesma coisa, você não está cansado, ok? Vamos com o we, né? O we a gente pode fazer dessa forma aqui também, ó. We are not, né? Aqui a gente sabe, você vai botar o not, então we are
né? We are not. Ó, we are not. A gente coloca aqui o apóstrofo. You not. We are not. We are not. E, no caso, we aren't. Ok? We aren't. We aren't. Então fica a frase igual, né? We are not, ou we are not, ou we aren't. Bem simples. O they, né, vai ser igual, né? A gente usa they are not. Repete, mesma coisa, ó. Are not. They aren't. Pode ser they are. Aqui, they're not, né? E they aren't, ó. They're not. Ó. E aqui, eu vou botar aqui do lado porque não sobrou espaço. Então, fica they aren't. Deixa eu botar um pouco mais pra cá aqui. They aren't. Ó. They aren't. They aren't. Ok? Então, você pode falar they are not, they're not ou they aren't. Fica dessa forma aí a negação. Então aqui a gente tem todas as formas do verbo to be, tá ok? Então é isso, pessoal. Lembre-se de se inscrever no canal, tá? Ativa as notificações para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui. Nos vemos nos próximos vídeos e see you later, guys. Bye, bye.